Caríssimos irmãos, a igreja, nesse último domingo do mês de junho, nos convida a refletir sobre duas figuras importantes dentro do cristianismo: São Pedro e São Paulo. E ao mesmo tempo, a liturgia nos convida a seguir o exemplo desses dois apóstolos. A primeira leitura que nós ouvimos, livro dos Atos dos Apóstolos, um trecho que fala um pouco da expansão do cristianismo dentro das fronteiras da Palestina. E o texto começa dizendo de uma certa perseguição desencadeada por Herodes, mas não aquele Herodes que participou do julgamento de Jesus. Esse texto foi escrito no ano 41. Aquele Herodes já era velho, mais 41 anos em cima, certamente, mas tudo aponta que era Herodes, neto de Herodes Grande. E esse rei, neto de Herodes, também chamado Herodes, foi um rei muito preocupado, mas não preocupado com o cristianismo que estava nascendo, preocupado em não ter nenhum desentendimento com os líderes religiosos da sua época, preocupado em não aborrecer os judeus, em não aborrecer os doutores da lei. Então ele começa a observar dentro da sua vida certos princípios. Primeiro, ele cumpre a lei de Moisés. Depois ele observa também os hábitos alimentares, ele é circuncidado, tudo de acordo com a religião judaica. Mas ele fez isso não por convicção religiosa, ele fez isso para ficar bonito diante das autoridades. Aí ele percebe que o cristianismo que estava nascendo era uma ameaça à religião oficial. Então ele começa a perseguir alguns dos apóstolos. E o texto de hoje vai dizer que ele, além de perseguir e torturar, ele manda matar a espada Tiago e manda prender Pedro, para dizer para cada um de nós, nas entrelinhas desse texto, que o plano salvador de Deus, para cada homem, para cada mulher, ele continua a cumprir-se, mesmo depois da subida de Jesus para o céu. Agora é a igreja que tem essa incumbência de levar Jesus Cristo às pessoas, de testemunhar o seu amor misericordioso no meio da sociedade. Mas o texto tem uma parte muito bonita. Diz o texto que enquanto Pedro estava na prisão, a igreja orava insistentemente por ele. Olha só o poder da oração, meus irmãos. Exatamente no momento em que a igreja estava orando por Pedro, ele é solto da prisão. O anjo do Senhor vai até a prisão para dizer que Deus atende às nossas preces quando estamos em comunidade, quando rezamos por uma causa justa, porque é um Deus que se preocupa com seus filhos. A libertação dele se dá exatamente dentro desse contexto, para dizer que Deus nos ouve quando a gente reza junto, quando a gente partilha a vida junto, porque é um Deus que quer estar presente na nossa caminhada, que quer cuidar de cada um de nós. Mas nós precisamos dar testemunho do seu projeto salvador. Se o mundo tomasse consciência disso, meus irmãos, certamente haveria uma revolução do amor no nosso meio. Depois nós temos a segunda leitura, a carta de São Paulo a Timóteo. Timóteo foi um grande amigo de Paulo. E depois desse encontro de Timóteo com Jesus Cristo, através de Paulo, Timóteo não deixa Paulo nunca mais. Aonde Paulo vai, Timóteo vai atrás. Como que para validar o testemunho de Paulo, eu fui fruto da pregação desse homem. Aí a Timóteo é confiado várias missões importantes. Diz a tradição que Paulo chama Timóteo e nomeia Timóteo como bispo de Éfeso.
que era a maior cidade do império, era a capital da Ásia. Olha só a importância de Timóteo dentro desse projeto salvador anunciado por Paulo. Mas o interessante desse texto que nós lemos hoje não é mais o problema de anunciar o Evangelho. Paulo tinha outra preocupação quando escreveu esse texto, que era conservar a fé. A semente já tinha sido lançada, agora precisava conservar essa semente para que essa semente pudesse dar frutos. É que dentro da comunidade começou a infiltrar certas doutrinas estranhas, que vinham minando a fé da comunidade. Então havia uma necessidade muito grande de conservar essa fé, de conservar a doutrina ensinada por Paulo. Aí o autor dessa nossa segunda leitura pede para olhar para o exemplo de Paulo e quer levá-los a descobrir, a redescobrir o grande entusiasmo por Jesus Cristo. E olhando o exemplo de Paulo, a gente percebe certas coisas. Quem foi Paulo? Ou melhor, quem foi Saulo? Antes do encontro de Saulo com Jesus a caminho de Damasco, Saulo tinha nas mãos uma carta que lhe dava poder de matar cristãos. Só que o amor vai ao encontro de Saulo. E Saulo redescobre, ou melhor, Saulo descobre a grande alegria que é seguir Jesus Cristo. E a mudança na vida de Saulo foi tão grande que ele muda até de nome. Não é mais Saulo, agora é Paulo. Aquele que perseguia, agora faz anúncio da palavra. Isso tudo a caminho de Damasco. Então, meus irmãos, Paulo tinha um compromisso total e único com o Evangelho. Pelo Evangelho, Paulo lutou. Pelo Evangelho, Paulo sofreu. Paulo gastou a sua vida para que a salvação pudesse chegar a todas as pessoas. Então, no final da sua vida, ele se sente como um atleta. É o texto da nossa segunda leitura. Combati o bom combate, guardei a fé. Agora me resta receber a coroa da glória. E Paulo tem certeza que essa coroa da glória não está reservada só para ele. Está reservada para todos aqueles que se empenham em anunciar Jesus Cristo. Todas aquelas pessoas que semeiam o reino de Deus por onde passa. Meus irmãos, como Paulo sofreu pelo Evangelho. Paulo morreu decapitado pelo Evangelho. Paulo consumiu toda a sua vida para que os outros pudessem ter acesso a essa vida que vem de Deus. E no final da sua vida, Paulo olha para trás e diz: a Ele a glória pelos séculos dos séculos. Está a última linha da nossa segunda leitura. Que bom se no final da nossa vida nós pudéssemos, talvez lá no leito do hospital, lá naquela casa de repouso, talvez no meio dos nossos familiares, se nós pudéssemos olhar para trás e perceber toda a nossa vida, os caminhos errados que eu andei, as infidelidades para com Deus. Se eu pudesse perceber quanto sofrimento eu enfrentei para chegar hoje até aqui. Mas diante de tudo isso, que eu tivesse a ousadia de dizer como Paulo: a Ele a glória pelos séculos dos séculos. Porque se eu cheguei até aqui, é porque foi por permissão dele. Essa é uma belíssima oração de Paulo. Coloque em Jesus toda a sua vida, porque sabe que Jesus o acompanha, porque sabe que a mensagem de Deus, através de Jesus, vai chegar a todos os corações pela sua vida santa. E por fim nós temos o Evangelho de hoje, o Evangelho de São Mateus, ou melhor, isso, de São Mateus. Nós estamos na época da eleição, e na época da eleição, qualquer pesquisa que sai na televisão, a gente já fica: será que esse candidato vai ganhar? Será que esse outro vai passar na frente? Quer dizer, a pesquisa, ela movimenta a nossa vida na época de eleição. E a impressão que a gente tem quando lê o Evangelho de hoje é que Jesus também estava muito preocupado com a sua imagem.
a ponto de chamar a comunidade e perguntar: o que é que estão dizendo de mim por aí? O que dizem os homens ser o Filho do Homem? Dá a impressão que Jesus está preocupado com a sua popularidade. Aí depois Jesus volta para os discípulos e pergunta: mas e vocês? Com essa pergunta, Jesus quer tornar as coisas muito claras, quer confirmar aquela comunidade na fé. Era como se fosse hoje, Jesus chegasse aqui no nosso meio e perguntasse para cada um de nós, ou perguntasse para todos nós juntos: o que é que andam dizendo de mim aí nas ruas do bairro do Jaguaré? Aí certamente cada um iria falar uma coisa. Aí olhando nos olhos de cada um de nós, e ele iria perguntar: e você? O que é que você diz de mim? Qual é a sua experiência comigo? Como é que você me anuncia para os outros? A comunidade estava dividida. Alguns da comunidade achavam que Jesus era João Batista, outros que era Elias, outros que era Jeremias ou alguns dos profetas. Portanto, viam em Jesus a continuidade do Antigo Testamento. Não eram capazes de ver em Jesus a novidade. Viam Jesus apenas como um homem bom, como um convocado por Deus, da mesma forma que foi os profetas. Isso significa que os homens não entendem a novidade do Messias, nem a profundidade do mistério de Jesus. Mas aí depois vem a opinião dos discípulos: e vocês? Aí Simão Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o Filho de Deus. Meus irmãos, no contexto social e político em que aquela comunidade vivia, dizer que alguém era o Cristo era dizer que alguém era o libertador, queria libertar de toda a dominação romana, queria libertar de toda a escravidão. Aí Jesus olha para Simão Pedro e diz: ô Simão Pedro, feliz és tu, Simão. Não foi nenhum homem que te falou isso, mas foi Deus que colocou no teu coração que eu sou o libertador, que eu sou o Filho de Deus. Por isso eu vou te dar as chaves do reino dos céus. Tudo aquilo que você ligar na terra será ligado no céu. Tudo aquilo que você desligar na terra será desligado no céu. E ainda mais, é sobre o teu testemunho que eu vou construir a minha igreja. Essa igreja que as forças do inferno nunca poderão derrotá-la. Portanto, Pedro é confiado, é eleito para Jesus como aquele que iria governar a sua igreja, aquele que teria autoridade para interpretar a palavra de Deus, aquele que tem a autoridade de ligar e desligar, aquele que tem a autoridade de acolher novos membros da comunidade ou não. Aí a gente começa a entender qual é a missão do Papa. Quem é o Papa senão o sucessor de Pedro? A Pedro, Jesus confiou a sua igreja. Depois, com a morte de Pedro, vieram os outros papas: Lino, Cleto, Cornélio, Clemente, Cipriano. E foi indo 200 e poucos papas. João Paulo II, depois Bento XVI, depois Papa Francisco. Uma sucessão ininterrupta. Olha só a responsabilidade da nossa igreja. A pedra fundamental da nossa igreja é o Cristo, construída junto com Pedro para dar testemunho do seu amor. Portanto, é missão nossa falar desse amor de Deus para as pessoas. Mas eu tenho tanto medo de falar de Deus para os outros. Eu não sei como é que os outros vão interpretar. Eu tenho tanto medo de andar com minha Bíblia. Podem me chamar de crente. Meus irmãos, quando a gente ousa falar de Deus para as pessoas, mesmo que a nossa boca não abra, o nosso coração, ele é preenchido com a misericórdia de Deus, com a graça de Deus, aí as palavras brotam.
Eu me lembro da minha época de faculdade, eu tinha vergonha de falar até presente quando chamava o meu nome. Mas a gente começa a confiar na graça de Deus. Quando a gente tem a ousadia de colocar a nossa vida nas mãos de Deus, a nossa vida é transformada. Portanto, a festa que nós estamos celebrando hoje é um convite a renovarmos a nossa fé. E a nossa fé cristã católica, ela não é uma fé só em Deus, ela não é uma fé só em Cristo. A nossa fé cristã católica é uma fé na igreja, pois é na igreja que nós podemos ter uma relação autêntica, uma relação verdadeira com Cristo, esse Cristo revelado por Deus. Portanto, caríssimos irmãos, peçamos nessa noite que tenhamos a ousadia que teve Pedro. Peçamos que tenhamos a intrepidez que teve Paulo, de deixar toda a sua vida e anunciar Jesus Cristo. Mas eu não preciso deixar tudo para trás. Eu posso ter essa autoridade de Pedro. Eu posso ter esse ardor missionário de Paulo dentro da minha família, dentro do meu ambiente de trabalho, dentro da minha escola. Eu posso ter essa ousadia de falar de Jesus Cristo dentro da nossa comunidade. Quando a gente se reúne muitas vezes para falar de outras coisas e acaba esquecendo de falar das coisas de Deus. Já prestaram atenção nas conversas que a gente ouve por aí? Se fala de tudo, mas não se fala nada de amor e de misericórdia. Nós temos dificuldades de falar desse amor dos outros, certamente porque esse amor ainda não começou aquele processo de transformação dentro de cada um de nós. Por isso, nós precisamos pedir essa graça, que o Espírito Santo, essa luz que vem do alto, nos explique todas essas palavras. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.